Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Stefania Amaral. Antes da gente começar, a gente só queria dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é sobre o nosso Troféu Alice, nossa premiação de melhores do ano. Nós sempre abrimos algumas categorias para voto popular: melhor atriz, melhor filme dirigido ou protagonizado por mulheres e melhor direção. Nós contamos com o voto de vocês para ajudar a escolher as melhores do ano nessas categorias, e o link para votação vai estar lá no nosso post. As vencedoras vão ser anunciadas em breve também em outro programa, onde a gente sempre comenta, né, quem foram as mais votadas de cada categoria. E também está em andamento a Pod Pesquisa 2019, que é tipo um censo dos ouvintes de podcast. Então, se você ouve o nosso podcast ou outros podcasts, responde lá, é bem rapidinho, ajuda muito quem é da podosfera a saber as próprias proporções da podosfera, saber quem ouve o quê, enfim, o link também vai estar lá no nosso post. E o nosso programa de hoje ainda não tem nem nome, né? Vamos ver como a gente vai postar esse programa. Foi feito assim meio no improviso, até porque a gente achou que talvez fosse legal a gente comentar um pouco sobre o nosso Top 50, que vocês já devem ter visto lá no nosso site, Top 50 Filmes Dirigidos por Mulheres da Década. Então o programa, na verdade, vai ser uma espécie de Troféu Alice Melhores da Década, ao invés de Melhores do Ano, né? E, bom, para a elaboração dessa lista, a gente convidou 29 jornalistas, críticas, pesquisadoras de todo o Brasil para enviar os seus votos. A gente pediu os 10 filmes preferidos, né? Como tem aí Festival de Brasília, final de semestre, muita gente não teve tempo de enviar a lista, ficou meio complicado, mas a gente recebeu 14 votos, e esses 14 votos renderam essa lista de top 50, já foi assim bem interessante de ver o que saiu dali. Eu acho que mesmo sendo poucos votos até, né, 14 votos, mas ainda assim deu para criar um panorama bem variado, né, do que foi, né, essa década em termos de cinema. Acho que gerou uma reflexão bastante interessante, principalmente ao compilar os votos individuais e ver, assim, porque no top 50 acaba entrando algumas convergências, né, filmes que foram vistos por mais pessoas. Enquanto nas listas individuais, às vezes, tinham alguns filmes que eram pequenas pérolas que pouco lembradas ou pouco assistidas, alguns que eu não assisti ainda, enfim. Mas foi um processo interessante de elaboração dessa lista. A gente pode começar comentando as nossas listas individuais, né? Sim, sim. Antes eu só queria dizer que são 14... mas são 14 de uma crítica especializada, maravilhosa, de mulheres com as quais eu sinto muito orgulho, assim, de compartilhar o ofício, e que eu me inspiro também, e que são mulheres diversas que estão morando em regiões diferentes do Brasil, né? Isso é importante também da gente dizer. Ah, é verdade. Inclusive, vou citar nominalmente aqui as nossas votantes, né? Acho que é importante. Então, votaram em ordem alfabética a Amanda Awad, a Beatriz Saldanha, a Bianca Zasso, eu mesma, a Ivonete Pinto, a Joely Manguirmalani, a Juliana Costa, a Kel, Kel Gomes, aqui presente. Presente. Letícia Magalhães, a Luísa Pécora, a Nayara Reinald, Stefania Amaral. A última a votar. Não. E a Yasmine Evaristo. Não, foi a noiva do rolê? Não. Não, essa foi a primeira, foi não? Não, Ah, tá. Não, em ordem alfabética foi a última e a Yasmine, mas em ordem cronológica tu foi a última a enviar os votos, sim. Eu fui a noiva do rolê. Tá certo. E para quem quiser ver os sites, os projetos de cada uma, estão todos linkados lá na postagem original, né? Então, não vou citar aqui todos os sites, mas está todo mundo listado lá no post. Então, quem quer começar falando a sua lista individual? Você é a noiva de novo, vocês podem ir primeiro. A host, cadê a host? A host é a primeira. Tá certo, tá correto. Ordem da pauta aqui. Potato. Então Roasted Potato é foda. Eu vou ser a hustler. Bom, foi a ordem que a gente enviou os votos também, né? Eu fui a primeira de nós a mandar. E deixa eu compartilhar também a primeira que tá aqui na pauta. Tá escrita aqui, senhora Isabel. É a primeira, então é você mesmo.
Então, mas é porque eu peguei pela ordem que tava anotada as listas. Tá tudo correto, ordem alfabética, ordem de mandar. Pior é que tá em ordem alfabética também, né? A ordem que a gente Exato, enviou. exato. Então tá. Eu vou falar do primeiro colocado pro 10º e não de trás pra frente, tá? Porque Mas foi de trás assim. pra frente é mais emocionante. Tá, então tá. É porque a gente elaborou a lista do 1 ao 10, né? Mas então vamos lá, do 10º para o primeiro. Isso. Em 10º lugar, eu coloquei Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, que tem toda uma importância, né, pro cinema brasileiro dessa década e tudo. Eu acho que é bem difícil desconsiderar esse filme, né? Pariah, da Dee Reese, que eu amo esse filme. Lady Bird, da Greta Gerwig, pode ser meio cafoninha até, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas não sei, me afeta muito pessoalmente, porque é um filme com o qual eu me identifico demais com a trajetória da personagem. E a lista é sua e ninguém tasca. É isso aí. Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas com Marco Dutra, que é aquela questão, né? Juliana Rojas tem tantos filmes maravilhosos, tem que escolher um. Eu escolhi Trabalhar Cansa porque é o meu preferido dela, mas todos são ótimos. O Morro dos Ventos Uivantes, da Andrea Arnold, que pra mim é uma das melhores adaptações literárias já feitas. E já manifesto aqui minha reclamação, que é um absurdo que não entrou no top 50 nem esse filme, nem nenhum da Andrea Arnold, uma das grandes diretoras dessa geração do cinema. Enfim. Eu também. Manifesto meu descontentamento. Disso. Vou pedir recontagem. Fui eu que contei, né? Pois é. Em quarto lugar, Entre o Amor e a Paixão, da Sarah Polley. Oh. Amorzinho demais. Oh. Eu tenho uma regra pessoal quando se trata de listas, qualquer lista, que é nunca colocar 2 filmes do mesmo diretor ou diretora, pra abrir espaço pra outras coisas diferentes, né? E permitir um pouco mais de diversidade. Mas se fosse fazer pelo coração, assim, teria entrado também histórias que nós contamos também da Sarah Polley, ou seja, a Sarah Polley estaria duplamente na minha lista da década, hein? Em terceiro, a 13ª Emenda, da Ava DuVernay. Eu gosto muito de Selma também, mas eu acho que a 13ª Emenda é um filme que ressoa absurdamente e nunca deixa de ser contemporâneo, e eu já revisitei ele umas 2 ou 3 vezes e ele continua impactando, assim. Ele pode ser um documentário que, em termos de linguagem, é um pouco convencional, mas eu acho ele impressionante no quanto ele afeta. Em segundo lugar, Visages Villages, da nossa maravilhosa e saudosa Vardá, porque não tem como não levar em consideração o que essa mulher significa para o cinema e o quanto que esse filme fala muito sobre a poética de se fazer arte e como isso afeta as pessoas, né? E em primeiro lugar, ousada. Muito ousada. Eu coloquei Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Sciamma, que é um filme que só vai estrear em janeiro do ano que vem. Essa lista foi elaborada com a data de produção dos filmes, porque muitos desses filmes nunca foram lançados oficialmente no Brasil, já que temos um problema de distribuição, e aí quando a gente fala de filmes dirigidos por mulheres, enfim. Mas Retrato de uma Jovem em Chamas é uma obra-prima da Celine Sciamma. Eu amo Tomboy. Já passou o filme aqui em São Paulo e eu tinha o Tomboy na minha lista e eu tive que tirar o Tomboy por causa da minha regra de só um filme por diretora pra colocar o Retrato de uma Jovem em Chamas no primeiro lugar, e Tomboy tava lá pelo 5º, assim, então tipo, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu tô curiosíssima pra tirar o seu Tomboy da lista, meu Deus. Pois é. Então é isso, esse é o meu top 10 pessoal, assim, muito difícil. Eu queria ter feito um top 15, a gente fez uma eleição interna se a gente ia pedir para as convidadas fazerem top 10 ou top 15, e top 10 ganhou, eu votei no top 15, mas eu acho que top 10 é melhor porque quando a gente pede pros outros, pedir 15 filmes dá muito trabalho, mas pra mim, eu deixei de colocar alguns que no meu coração estariam nessa lista, né, e essa é a dificuldade de fazer um recorte, né. Total. Eu sinto mesmo, assim, tinha que ser 15 e
provavelmente a gente chegando no 15º, a gente ia falar, poxa, mas eu queria um 16º. Podia ser um top 20. Porque tem filmes que você gosta tanto e acaba, tipo, tendo que retirar, mas você não entende muito bem porque que você retirou. Na verdade, né, é uma coisa até difícil de entender, assim, pelo menos comigo, assim, porque talvez se você me perguntar daqui a uma semana, eu vou ter mudado essa ordem, sabe? Exatamente. É um negócio muito louco isso. Então. Essa foi uma das vantagens de eu ter compilado esses votos, porque conforme eu fui vendo as listas individuais das outras mulheres que votaram, eu me senti contemplada também por essas listas, porque eu pensava, nossa, ainda bem que alguém votou nesse filme porque não coube na minha lista, sabe? Me representou. Me representou, Exatamente. Tirando a Andrea Arnold, que vou puxar as orelhas, poxa vida. Bom, é do 10º pro primeiro, né? Isso. Então, 10º lugar, Docinho da América, da Andrea Arnold. Falando nela, né? Pois falando nela, eu e a Isa, a gente devia ter combinado, né? Porque se a gente tivesse combinado o mesmo filme, quem sabe ela não entraria. Mas a Isa colocou um outro que eu também acho maravilhoso, que é o Morro dos Ventos Vivantes, e eu coloquei Docinho da América porque me afeta mais pessoalmente, assim. Eu realmente me toquei pela personagem e eu me senti imersa. É um filme longo, mas que você não vê passar o tempo, sabe? Tem um uso muito maravilhoso de fotografia, de música, que me encanta. Eu gosto da Andrea Arnold de praticamente tudo. De tudo. Acho que qualquer filme dela que tivesse entrado, eu ia ter ficado muito feliz. Ai, beijo, Andrea Arnold. Bom, 9º lugar, Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, da Dee Reese. Eu acho esse filme, assim, de uma importância imensa. A gente teve aí, né, a primeira mulher, a primeira fotógrafa a ter o filme como um dos indicados ao Oscar de fotografia. E não só pela fotografia, mas por toda a direção. Eu acho muito madura, eu acho muito fechadinho, assim, além de abordar uma questão tão importante, né? Eu acho que é desse tipo de filme que tanto narrativamente quanto pela sua forma, sabe? Ele satisfaz a gente. Só pra dizer, é Rachel Morrison, né? A fotógrafa de Mudbound. Rachel Morrison, marcou a história. E a Dee Reese também tá marcando. O Babadook, Jennifer Kent, porque eu gosto muito de filmes de horror e eu acho que ela trata ali de maternidade de uma maneira genial. 7º lugar, Mate-me, por favor. Outro filme que é horror. A Anita Rocha da Silveira, pra mim, ela tem algo assim de muito criativo. E eu gosto disso porque ela corre riscos. Eu amo diretora e diretores que fazem isso, assim. Muita gente não gosta desse filme, muita gente não entende, muita gente acha que é superficial. Aí é aquilo, sabe? De lidar com esse limiar, assim, da forma, que diz muito, mas que às vezes pode não alcançar as pessoas. Isso é muito delicado e ao mesmo tempo eu acho mágico, porque pra mim diz muito, muito. Aquele filme, ele tem uma substância incrível. High Life, da Claire Denis, que eu vi recentemente e eu acho que é uma ficção científica incrível, dessas filosóficas mesmo, que faz você pensar sobre a vida, faz você viajar, além de ser extremamente bonito e complexo. É muito complexo esse filme. 5º lugar, A Cidade Onde Envelheço, da Marília Rocha. Além de um filme gostoso de ver, ele fala de Belo Horizonte, ele fala de amizade entre mulheres e de uma maneira muito legal também, com o uso de música também que me encanta. O 4º, Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lynn Ramsey. Esse filme é intenso e eu não poderia deixar de colocar ele porque eu acho que a Lynn Ramsey ela tem um domínio incrível da imagem, o que dizer com a imagem, assim, e essa coisa da imersão, né, da tensão, assim, você fica tenso o tempo todo. Total. E eu acho que eu esqueci de falar que ele também tava na minha lista, né? Eu pulei do Morro dos Ventos Uivantes pro Entre o Amor e a Paixão. E é mesmo isso? Eu acho que sim. Eu não tô lembrando, acho que você não falou, não. Ele foi o meu 5º colocado também.
E é isso que mesmo. E é isso que tu falou, Kel. Eu acho que a Lynne Ramsay, ela tem um controle absoluto da estética que ela quer criar pro filme. Eu acho que a direção de arte é simplesmente impecável, servindo a essa narrativa, criando a tensão que o filme precisa. E desculpa me meter nessa lista, na tua lista, assim, mas é porque só amor por precisamos falar sobre o Kevin. E essa coisa do cinema de gênero, né? A gente vê que tá repetidas vezes reaparecendo nas listas, né? Eu queria ter colocado o Babadook por falar nisso, mas não coube. Acontece. E a gente colocou Precisamos Falar sobre o Kevin bem próximo, né? Eu em quarto, você colocou em quinto, assim. Exato. Terceiro lugar era o Hotel Cambridge, da Eliane Café. Pra mim, eu acho que eu acho que é o documentário brasileiro, assim, de mulher que eu mais amo, sério. Porque eu lembro de ter visto na Mostra de Tiradentes e foi uma catarse pra mim esse filme. Foi uma coisa incrível porque ela usa da linguagem de uma maneira excepcional. Tem essa coisa da mistura de realidade com ficção, que é bastante inventiva, assim, da forma como ela faz. Não é uma novidade no cinema brasileiro, mas da forma como ela faz, eu achei bem diferenciado. Tem essa personagem feminina forte por ser a líder ali das pessoas, sabe? E pensar num coletivo. Ela me marcou muito, assim. Então, por várias coisas, né? Vários elementos. Pra mim é o terceiro lugar. Eu fiquei um pouco chateada que ela tá lá em 41º, tá? Mas pelo menos entrou. Enfim. Entre o Amor e a Paixão. E ainda também escolheu esse filme. Quem não viu, veja. Se você tem preconceito quando fala em romance, porque vai falar de uma mulher que gosta de um cara, ou que tem um triângulo amoroso, enfim. Não tem esse preconceito, porque esse filme é incrível. E o meu primeiro lugar, Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte, eu acho, assim, esse filme sensacional também, e eu quis que ele ficasse em primeiro lugar, até por uma questão política, para poder marcar o nosso cinema brasileiro e dizer o quanto que a gente tem coisa boa, sabe? E eu fico muito feliz, assim, que ele está na lista de 50 também. Acho que entre os 10, né? Ele Entre tá os em qual 3. lugar? Entre os 3, isso, entre os 3. Então eu fiquei muito feliz com isso. Ele ficou em terceiro lugar. Então, é isso, gente, a minha lista. E como a Isa falou, queria ter colocado muitas outras pessoinhas que, por exemplo, Gabriela Amaral Almeida, que eu sou apaixonada. Foi assim, eu chorei sangue. Que bom, importante. Eu chorei sangue por não ter colocado a Juliana Rojas também. E a Aninha Vardar. Eu fiz isso. Eu fui ousada e não coloquei a Vardar, porque eu falei, cara, com certeza ela vai entrar. Então. Exatamente. Foi essa coisa mais matematicamente pensada do que emocionalmente, e enfim, porque eu também acho que ela ia estar entre as 3 primeiras. Eu falei, eu vou fazer esse pequeno desvio. É isso. Às vezes montar lista é estratégia também, né? Eu vou dizer que da tua lista eu não assisti High Life, eu fiquei esperando pra ver se ia passar no cinema esse ano. Não passou, aparentemente não vai passar, então é isso, né, gente? A gente vai ter que assistir aí por outros meios pra... Só vou providenciar aqui. Assista. E eu me senti representada com o Babadook, porque é um que eu também não consegui colocar na minha lista. Então, é isso, né? Sempre vai ficar alguma coisa de fora, né? Maravilhosas as listas de vocês. O Que Horas Ela Volta também eu sabia que ele ia liderar, e assim... Teve vários também que teve que ficar de fora, mas é a vida. São 10 e a gente vai ali no coração na hora que tá passando pelo Letterboxd, e é isso. É o que fica. Então vamos. Em 10º lugar, coloquei o Respire, de 2014, da Melanie Laurent, que foi um filme que eu fiquei de cara com esse filme, assim, da forma que ele representa amizade, o tanto que é complexo, misturar, né, muito sentimento, é um divertidamente ali da amizade. Cada hora é um sentimento que você tem por aquela pessoa, e eu acho
visceral, fantástico. Vou usar esse adjetivo mais pra frente, droga, não era pra usar agora, mas tem muitos filmes viscerais aqui. Inclusive, preparem-se pra muito terror, né? Porque meu objeto de estudo acadêmico, então vai ter um alto filme de horror aqui nessa lista. O 9º, Tony Erdmann, 2016, da Mariage, que a questão dele com a paternidade me impressionou muito, assim, a forma como ela elaborou, me identifiquei demais, adoro esse filme. Animal Cordial, aí Gabriela Amaral entrando, plena, né, um filme com grandes atuações, eu ia usar a palavra visceral nele, né? Muito sangrento. Me representa. Nossa, que filme, adoro Gabriela, os curtas dela, assim, tudo, e esse acho que é o melhor longa dela pra mim. 7º lugar, Cidade Onde Envelheço, da Marília Rocha, aqui com o lugar de fala de BH, né? Falamos sobre isso no podcast também, tanto que esse filme é massa, reconhecer os lugares, né? Sobre amizade também. 6º lugar, Eu e Kel e Babadook, da Jennifer Kate. Também é um filme que trata, além da maternidade, trata muito bem a infância, né? Essa mística toda do livro infantil e tal, e como que é perturbador, relação mãe e filho. Número 5, igual da Isa, também tá precisando falar sobre o Kevin. De novo, é uma coisa, né? Essa questão com a maternidade é uma coisa. Não tem o lugar de fala, mas vai gostar de filme que fala disso. Que é um filme difícil faltar nas listas, né? O Kevin. Ficou em 2º lugar, né? Então, tá vendo, muito lembrado. Em todas as listas, né? Com caixa alta, esse filme tem que estar. 4º lugar, Mate-me, por favor, da Anitta Rocha de Silveira. Como a Kel bem disse, ele é um filme que assume riscos. Inclusive, assim, é um filme que tem funk na trilha sonora, cara. Eu acho isso tão maravilhoso. Colocado de uma forma tão excepcional, assim, que você, mesmo com isso, assim, você não te tira da atenção do filme, e que trata muito bem a juventude, né? Eu acho que ele é um corrente do mal, assim, de certa forma. Ele retoma um pouco essa coisa os pais não estão em casa, o que a gente faz aqui com a nossa adolescência. Amo esse filme, tem artigo sobre ele também. O Grave, da Julie Ducournau, tá em 3º lugar. Outro filme de terror. É aquele filme que as pessoas passaram mal no cinema. Muita gente saiu do cinema porque passou mal, porque tem muita coisa pesada de olhar e tal, e indigesta talvez. Amo esse filme. Acho que tiraram da Netflix, mas quem conseguir assistir é importante. Em 2º lugar, As Boas Maneiras. Ai, muito choro envolvido, né? Filme muito especial pra mim, que consegui assistir na cabine, na pré-estreia, com a diretora. Abracei a atriz fantástica, Isabel Zua. Amo. Se Deus quiser, vou estudar ele no meu doutorado, né? O cinema da Ju Rojas, né? Você já sabe minha adoração por ela, e Marco Dutra e tudo. E em 1º lugar, pasmem, Take This Waltz. Estê colocando um romance no 1º lugar, quem diria? Porque não é qualquer romance, né? Nós 3 sabemos que nós 3 votamos nele aqui, mas é o melhor romance ever, né? É um romance apenas o melhor romance ever, assim, né? Que tem uma cena de 360 graus ali que tem nem palavras para que é aquilo. Os planos, é tudo perfeito, é um filme perfeito. É perfeito. É perfeito. E ele tem uma poética própria e, ao mesmo tempo, ele tem um nível de realismo, né? Porque ele lida com o fato da possibilidade das pessoas amarem mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com uma enorme naturalidade que muitas vezes é desconsiderado nesses outros romances que trabalham muito com a ideia de amor romântico exclusivo, né? Então, eu acho que ele... Monogamia, né? Ele traz o romance pra um lugar, assim, muito mais de proximidade com, sei lá, com a vida real, ao mesmo tempo que ele tem, né, a própria poética dele, né, porque senão não seria romance também, né, mas as listas todas maravilhosas, assim, da tua lista, Esteu, que me representou demais, é que eu gostaria de ter colocado Grave também na minha Raw, que é um filme que também usaria esse teu adjetivo visceral, assim. Com certeza. É um filme que tem essa pegada. Respire, eu gosto muito também. Mas é muito bom poder ver, assim, essas listas diversas e como uma vai representando a outra, né? Tá bem. É muito bom. Acho que a gente tinha que fazer um podcast pro Take This Waltz. Outro, só pro filme, assim. Pode ser. Um remake. Remakes. Não, é só exclusivo, assim. Não fala da Sarah Polley. Fala só do Take This Waltz, porque...
E assim, no nosso top 10, teve 3 filmes brasileiros, né? O próprio Que Horas Ela Volta, o Mate-me, por Favor, e o Trabalhar Cansa. Então, acho isso bem importante pensar, né? 1/3 dos filmes citados no nosso top 10 são brasileiros. Eu não vou falar aqui a lista inteira, porque vai estar disponível lá no site, então recomendo todo mundo dar uma olhada com calma, né? Mas acho que é interessante trazer alguns números, assim, né? Principalmente de quais diretoras que nesse nosso zeitgeist de mulheres que votaram estão representando essa década, né? Porque algumas tiveram votos distribuídos por mais de um trabalho, né? Então, a Deborah Grenick, a Ava DuVernay, a Dee Reese, a Naomi Kawase, a Lini Ramsey e a Sarah Polley tiveram 2 filmes cada uma no top 50. E as grandes representantes dessa década, uma brasileira e uma estrangeira, são a Juliana Rojas e a Céline Sciamma, cada uma com 3 filmes na lista, né? E por outro lado, a Claire Denis, a Gabriela Amaral Almeida e a Vardá tiveram 2 filmes cada uma que receberam votos, mas só um filme de cada entrou na lista. E a Júlia Murat, a Chantal Akerman e a Andrea Arnold também tiveram 2 filmes cada com votos. E nesse caso, nenhuma teve filmes que figuraram na lista. A Chantal Akerman foi uma que estava na minha lista até o último momento com o No Home Movie, né? Não é um filme caseiro. E acabou saindo da minha lista e eu acho uma pena, assim. Ela também faleceu essa década, né? E não foi abarcada, né? Pela lista. Acontece, né? Andrea Arnold, continuo dizendo, é uma grande injustiça. A gente vai ter que fazer uma lista só da Andrea Arnold agora. Concurso, pronto, vamos resolver isso aqui. Concurso para Andrea Arnold. Mas é isso, né? Eu acho que tem uma questão sobre as listas que a gente precisa mencionar, que é toda lista tem um recorte, então existe muito essa polêmica de fazer ou não fazer listas, essa lista me representa ou não me representa, enfim, as listas elas vão obviamente ter um resultado que corresponde ao recorte de votantes da própria lista, né? No nosso caso, talvez tenha sido um número de votantes um pouco pequeno, né, por serem 14 votantes, mas que ainda assim contribuiu para um resultado bastante variado e bastante abrangente, né? Mas se, por exemplo, as 29, vamos dizer assim, tivessem respondido, talvez tivesse uma variedade maior de filmes mencionados, não sei, a gente não tem como saber o que aconteceria. Eu acho que esse problema das listas é muito realmente o problema de quem foi escolhido para fazer o recorte da lista, né? Então a gente vê aquela questão do, os 1001 filmes para ver antes de morrer, né? E aí a gente vai ter, em todas as edições, 1.222 filmes citados e só 54 são dirigidos por mulheres. Se a gente for pensar, é um recorte pobre quando se trata de questão de gênero, né? Então, eu acho que o problema da lista tá sempre nesse recorte. Por outro lado, eu acho que as listas não têm que ser levadas tão a sério como um manual de como se ver cinema, né? Porque as listas, elas não são talhadas em pedra, não são leis, não são regras, são uma mera curiosidade. Então, a gente vê uma lista e vai pensar, olha, legal, 50 melhores filmes dirigidos por mulheres dessa década por essas votantes. Vai ter filmes aqui que alguém vai olhar e dizer, olha, na minha lista, esse filme não estaria. Inclusive, tem alguns que na minha lista não estariam. Então, isso acontece. Mas faz parte da construção coletiva, né? Dessa lista. E, por outro lado, é isso, assim, tipo, não é uma lista pra ser levada a séria, é uma lista pra olhar e pensar, olha que legal, esse filme eu não vi, talvez eu vou ver. Ou esse filme eu vi, não gostei, na minha não estaria. Mas beleza, nessa aqui está. Então, acho que é isso, assim, eu acho que as pessoas têm que entenderem as listas com menos rigor, ainda que criticando talvez o possível recorte que faça com que algumas listas sejam tão excludentes. Falou tudo, é isso mesmo, assim. Total. E respeitando também as pessoas votantes, né? Tem ali todo o nosso critério, enfim. Então, essa coisa de, nossa, é uma lista que tá faltando pessoa X, nossa, então não vale, mas... E também os outros votos, sabe? Então, vai descartar todos os outros votos que estão ali, todas as outras pessoas, todos os outros filmes, todas as outras diretoras, enfim.
concordo com tudo que você falou, Isa. E é um bom jeito de chamar as pessoas também para ver esses filmes, né? As pessoas, geralmente, elas gostam de listas, assim. Porque é uma maneira prática de você ter indicações. Por exemplo, quem nos acompanha, ou até mesmo quem está querendo entrar no desafio do 52 Films by Woman, por exemplo, já pode pegar essa nossa lista como um norte, sabe? Então, assim, aí pega umas outras também, outras listas que já tenham saído. Então, assim, acaba que é também uma maneira prática de você fazer com que as pessoas vejam esses filmes, né? Eu acho que é isso mesmo, não precisa ser levado com tanto rigor, né? E, claro, problematizando quando é preciso problematizar, mas sempre entendendo que é esse recorte, assim. E em recorte sempre vai faltar algo. Uhum. Não, em tudo sempre vai faltar algo. Aquelas nihilistas, né? Mas A falta. Vamos agora filosofar. A falta. Não é só as listas, né? É tudo. Sempre dá margem pra alguma coisa que não tá ali. Impossível. E é muito bom que, tipo, a gente tem podcast vários desses filmes, né? E aí, assim, quando se trata de listas e levando em conta que a gente usou 2 critérios para criar essa ordenação, que foi a quantidade de vezes em que esse filme foi mencionado, ou seja, o número de listas em que ele apareceu, e a posição em que ele apareceu nessas listas, né? Melhor ou pior posicionado, né? Esses foram os 2 critérios usados para calcular a pontuação, né, que levou a essa lista, né? Quando se trata de listas desse tipo, os melhores de tal período ou de tal década, é claro que a gente também tem que levar em consideração uma questão que é o acesso a esses filmes. Então, com certeza, a maior parte dos filmes que aparecem nessa lista são filmes que foram muito populares, porque mais gente assistiu e mais gente, em consequência, gostou, né? E a gente optou por não colocar as listas individuais das votantes para também não criar falas ou comentários a respeito do que cada uma selecionou, mas, por um lado, tem essa questão, né, da produção da proteção, por outro, eu acho uma pena, porque as listas individuais, elas acabam trazendo filmes que talvez sejam menos conhecidos, porque só 1 ou 2 pessoas mencionaram eles e por isso não computaram pontos o suficiente, né? Mas que por não serem tão populares, então a gente acaba perdendo nesse aspecto, né? Mas tem esse ponto, né, de que as listas, além de ter a questão do recorte, tem a questão do acesso. Sempre vai ter filmes mais conhecidos, né? Por exemplo, eu não vi O Retrato de uma Jovem em Chamas. Exatamente. E porque eu não tive acesso a ele ainda, então é uma questão mesmo a se considerar. Enfim, e aí a gente teria nas listas individuais alguns filmes que provavelmente quase ninguém assistiu, assim, sabe? Filmes realmente menos conhecidos e que uma pessoa gosta muito. E isso também é interessante nesse processo, né? De contabilizar, né, a lista. Eu achei bem interessante que a gente tem aí na 35ª posição Noir Blue, da Anna Pi. E é um curta, né? Um curta-metragem no meio de tantos longas, assim. Porque realmente é uma obra ímpar, assim. Incrível. E nacional, né? Passando os olhos, assim, pela lista, eu acho que saiu realmente uma lista interessante. Não é uma lista que tem só filmes estadunidenses e pontuado por um ou outro filme brasileiro. Tem uma variedade de países de origem aqui das produções, que torna ela um pouco interessante nesse aspecto, né? De latino-americanas, tirando as brasileiras, só tem a Lucrécia Martel, né? Acho. Lucrécia é pop, Lucrécia é pop. Lucrécia não poupa ninguém. Lucrécia gravou um filme a queima-roupa, aquelas. Lucrécia não poupa ninguém. Nosso sucesso aí. Hit do Twitter. E do Instagram. Do Insta, só que só nós entendemos. só aquela piada interna. Eu acho que com isso a gente podia até encerrar o programa. Podemos. Acho que sim.
Antes que fique muito hermético e só a gente entenda o que tá sendo falado. Rockfire. E apenas uma curiosidade aleatória, que eu tava olhando a lista e a 13ª emenda ficou em 13º lugar, só isso. Olha, nossa. Doideira. Muito doido. Então é isso, né, gente? Listas são divertidas, problematizem com moderação, compartilhem sempre, usem elas como fonte de inspiração e não levem elas muito a sério. Isso aí. E qualquer comentário ou sugestão, se quiser mandar até as suas próprias listas pra gente, sei lá, manda um e-mail para contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud ou no nosso site feitoporelas.com.br. Não esquece de votar no nosso troféu Alice, que é a chance de você também colaborar com a nossa lista anual. E obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu demais, gente. Beijo. Até a próxima.